sempre, inacessíveis por baixo, com privilégios próprios, com o poder central absoluto e a escravidão nos estados sociais inferiores, sem possibilidade de redenção, uma gaiola de ferro sem porta de saída senão pela explosão. Só uma revolução podia sacudir esse jugo, libertar dessa prisão. Assim, os componentes da classe aristocrática foram chamados tiranos, e a revolta contra eles surgiu como um ato de justiça, ao passo que, antes que tivesse sido atingido novo amadurecimento, o mesmo ato de revolta teria sido considerado o maior crime. O autor de um atentado inócuo à pessoa de Luís XV foi esquartejado com grande pompa e concurso do povo. Luís XVI foi guilhotinado diante de todos e ninguém reagiu. Por isso, as despesas feitas por Luís XIV e pagas pela França pela construção de Versalhes, não incitaram nenhuma revolta, ao passo que as outras, muito menores, feitas por Maria Antonieta, pareceram um esbanjamento escandaloso. A razão é que Luís XIV desempenhava a função social de criar um modelo de vida mais apurado, antes desconhecido, um modelo que as cortes europeias imitaram e o povo olhava para aprender a elevar um pouco mais alto o nível da vida civil. Quando, com efeito, a corte de Luís XV e Luís XVI serviam-se dele só para o gozo egoístico, todos gritaram que era escândalo, e só pararam quando conseguiram suprimi-lo e abrir uma estrada para eles mesmos, substituindo-se a eles e imitando-os. Se esses foram os mesmos pontos de partida para as duas revoluções, semelhantes devem também ser os pontos de chegada, ou seja, a expansão da ideia nova no mundo, a formação de novas correntes diretivas da vida social, desprendida do país em que nasceu, país que perde seu domínio, porque a ideia se torna de todos. E a ideia, como semente lançada ao vento, chega longe e frutifica nem se sabe onde, mas exatamente ali se lhe apresenta o terreno propício, enquanto, na pátria da Revolução, só permanecerá a honra de ligar seu nome às páginas da história por meio dela. Se assim foi para a França, é lógico e provável que será assim também para a Rússia. E a ideia comunista, como uma semente levada longe pelo vento, não se sabe aonde chegará e germinará, numa forma que talvez em nada recorde sua origem russa. A ideia universal pertence à humanidade. O povo, só porque foi escolhido como instrumento para o arremesso, acredita que a coisa seja sua, será posto de lado quando não mais servir aos objetivos da vida. O que vale, no pensamento da história que dirige o mundo, é a ideia e seu desenvolvimento, e não acidentalidades contingentes de sua manifestação e de seu desenrolar-se. Em seu progresso, a história tem seus planos pré-estabelecidos, e para sua execução vai escolhendo os elementos que aos poucos vai achando, prontos e adequados, em seu caminho no tempo. Ora, a ideia central que, em seu desenvolvimento, constitui o fio condutor da história menos aquilo que liga uma revolução a outra menos é o supracitado princípio da liberdade, ou seja, de uma libertação progressiva do homem, para alcançar formas de vida mais elevadas em todos os sentidos. As aristocracias caminham adiante como antenas, exploram, criam os modelos, e as massas, ávidas por imitá-las, as invejam e se põem a lutar para tirá-las do poder e substituí-las na experiência das novas formas de vida. Através desse jogo de forças e impulsos, desenvolve-se a mecânica da evolução. O motivo dominante, a direção do caminho, os primeiros móveis, são sempre os mesmos: libertar-se da inferioridade para subir. Subir em todos os campos. Começa-se das conquistas mais elementares. Libertar-se da escravidão para atingir a liberdade física, não viver mais acorrentados. A Revolução Francesa quis conquistar a liberdade política, a igualdade de direitos, suprimindo os privilégios e as classes. Todos são iguais diante da lei, que deve ser igual para todos, e não mais leis separadas, de acordo com a situação social. E isto já foi muito para aquela época.
mas deixou em pé a desigualdade econômica e formou uma aristocracia diferente, a do dinheiro, e uma nova classe, a burguesia. Sentiu-se, então, a necessidade de aperfeiçoar mais a conquista da liberdade, completando-a sobre outros aspectos ainda não realizados. E nasceu a Revolução Russa, para conquistar a liberdade econômica. Mais tarde, veremos como poderá continuar esse caminho e até onde poderá chegar. Mas, antes, observemos de perto o fenômeno russo, para compreender seu significado. Embora tenha a Rússia dado um grande passo à frente, ao menos como potência industrial, dado o ponto zero de sua partida, representado pelo sistema feudal czarista, absolutamente medieval, não obstante, nos 30 anos aproximados do governo comunista, a Rússia menos por mais que tenha querido correr nesse sentido menos está ainda longe de ter atingido o nível de vida e de cultura das civilizações ocidentais. Mas, o que é pior, é que não atingiu sequer a realização que se propusera, da proclamada liberdade econômica. Neste sentido, se o comunismo atraiu as massas, menos o programa da justiça social e dos melhoramentos econômicos corresponde ao instinto daquela ascensão que a vida quer agora realizar menos todavia, sua experimentação até hoje foi frutífera e isto desacreditou diante dos mais inteligentes, mais aptos a compreender o logro de uma exploração de necessidades e instintos. Mas, há outro fato. A distância entre o ponto de partida da Revolução Russa menos o feudalismo, já superado na Europa há muito menos e seu ponto de chegada, é uma ideologia que presume um amadurecimento ainda raro no mundo. Isso significa que o comunismo verdadeiro ainda pode realizar-se na Rússia. Aí nasceu apenas para emigrar para outros países, que vai se civilizando e se transformando. Nenhum povo ocidental jamais o aceitará senão à força e transitoriamente, como é ele hoje na Rússia. E a natureza do povo é coisa que nenhum exército e nenhum domínio podem vencer. Podem matar-se os chefes, pode destruir-se o poder, escravizar as massas, transplantar cidades inteiras, mas não se consegue matar um povo. Insuperável barreira demográfica que fica de pé, para continuar de acordo com sua natureza. Ora, os povos ocidentais lutaram durante séculos para conquistar a liberdade política, e não estão dispostos a renunciar a ela, custe o que custar. Eles fizeram a Revolução Francesa, que a Rússia não quer levar em conta, sofreram para sair desse degrau, e isso é fruto seu, inalienável. O comunismo russo, acreditando levianamente que pode transplantar-se no Ocidente, não sabe a que reações se expõe, quando as massas descobrirem a mentira das promessas feitas e, ao invés da liberdade econômica e de uma elevação do nível de vida, se acharem diante de um sistema de dominação escravista. O próprio instinto de ascender, que agora impulsiona as massas a aceitar o comunismo, quando se vir traído, fará levantar as mesmas massas enfurecidas contra os que as traíram. Ai de quem agride e destrói a vida, em seus sagrados objetivos. Ela reage e corrige, mediante contra-revoluções, os erros dos que executaram suas revoluções, ou melhor, ela as continua, não no sentido egoístico, mas derrubando o que eles fizeram, isto é, endireitando-o no sentido construtivo, benéfico. Como quer a lei, que dirige tudo. Na Rússia sempre foi diferente. E aí as massas jamais conheceram liberdade política, estão habituadas e treinadas há séculos à escravidão, hábito que o Ocidente já perdeu. Na passagem do regime czarista ao comunista, permaneceu o mesmo fundo escravista, inadmissível a Lures, mas tradicional na Rússia. Se lá o cidadão não goza de liberdade política, ele não se queixa muito, porque jamais a teve, portanto, nada perdeu. Mas é diferente, quando o comunismo sai daquela terra e pretende implantar-se a luz. As nações ocidentais também querem a libertação econômica. Mas, quando percebem quanto lhes custaria ela com o comunismo, isto é,
a perda de uma liberdade mais fundamental e necessária, quando veem que o proclamado bem-estar se reduz, de fato, a uma forma de escravidão e que assim, para ter um aperfeiçoamento de liberdade, esta seria de todo perdida, então essas nações só podem rebelar-se. Até hoje, tudo vai bem, enquanto só se trabalha com promessas, pela propaganda, e a realidade russa está longe. Mas, que ocorrerá se passar aos fatos e se a realidade russa entrasse verdadeiramente em casa? É este, com efeito, justamente o ponto fraco do comunismo soviético, a ameaça que está iminente sobre os povos, e contra a qual se insurgem as reações. As massas inconscientes, presas dos demagogos, compreenderão isso amanhã na sua custa, se o novo regime as atingir. Ao contrário, o ponto forte é a beleza teórica do programa. No fundo, ele é o Evangelho de Cristo, mas só em teoria, porque na prática é o método da violência e da escravização da individualidade humana, o subverte. Mas, certamente, não é esse lado evangélico que seduz as massas. O que faz impressioná-las é a autorização menos primeiro passo da legalização menos para apoderar-se dos bens de quem quer que seja. Mas, que se possa destruir o instinto da propriedade só em dano dos outros, acreditando que depois ela possa ficar de pé apenas em benefício próprio, só então pacífica, porque protegida pelas leis menos condição necessária para poder gozar o fruto de qualquer furto menos é tão grande utopia, que só os ingênuos e primitivos podem acreditar. Por isso, os sonhos de vitória do proletariado expõem-se a terminar sua escravização aos pés do capitalismo do Estado. Quanto terão que sofrer ainda as massas, antes de aprender a compreender por si mesmas, o que é possível e o que é impossível, o que é verdadeiramente direito e o que é promessa irrealizável. Mas, também as massas têm os chefes que merecem. Com efeito, ouvem os demagogos que as enganam, e ouvem porque a promessa é bela e agradável, ainda que não venha a realizar-se. Cristo, que disse a pura, mas dura verdade, foi crucificado. Como terminará o fenômeno comunista russo? Ele contém em si os germes de sua própria destruição, embora justificado e provocado em seu nascimento, pelo acumular-se de séculos de injustiças e opressões, tal como para a Revolução Francesa, por seus excessos em sentido oposto e por seu materialismo, que o faz ignorar vitais leis biológicas, pela supressão da individualidade, por sua violência e pelo absolutismo, que suprime justamente aquela liberdade que ele proclama e que a vida quer conquistar. Se a vida permite tudo isso, sem dúvida para utilizá-lo a outros objetivos seus, mais tarde terá que apressar-se a destruir tudo que é antivital. Pode-se subjugar com a força, oprimir, escravizar, destruir. Mas tudo tem um limite e, quem se coloca contra as leis da vida, está perdido. Justamente quando esta quer dar um passo à frente, que êxito pode ter a tentativa contrária de dar um passo atrás? Só este, de ser liquidado e arrastado pelas forças da vida, que são as mais poderosas. É natural que um regime se propõe subverter a ordem, só possa ter funções destrutivas, enquanto que as construtivas são confiadas a outros povos. E é natural também que os elementos da desordem menos como ocorre com todas as revoluções menos sejam depois eliminados, sob os impulsos da vida. Neste caso, eles são representados pelo regime soviético e russo. Com efeito, a vida não admite desordem senão como fase de transição e com objetivo de progresso. Resulta de tudo isso, também, que os verdadeiros objetivos do fenômeno russo não estão na Rússia, e que o comunismo se transferirá daquele país, para transformar-se a lures. Diz-nos isso a lógica do pensamento da história, que não funciona fechado num dado lugar ou tempo, apenas a serviço de determinado povo, mas se desenvolve por longuíssimos ciclos, em todo o mundo. O problema da expansão ideológica de uma doutrina é muito árduo, porque deve considerar a história e a psicologia de cada um dos povos,
no âmago dos quais queira penetrar. E isso constitui uma barreira à expansão do comunismo soviético, tal qual ele é hoje, pois não pode evitar de ser russo. Então, precisa contar com as diferenças, e logicamente com as resistências étnicas. Observemos o fenômeno particularmente em relação à raça latina, que tem uma história e qualidades tão diferentes das dos povos nórdicos. O sistema da força bruta e do terrorismo não poderia resistir por muito tempo em contato com a inteligência e o espírito individualístico de independência dos latinos, frutos de milênios de elaboração, que os povos nórdicos não viveram. Enquanto estes constituem de imediato um chefe, ao qual depois obedecem cegamente, os latinos possuem uma autonomia de julgamento que os torna rebeldes à obediência. Por isso os nórdicos, sobretudo os alemães, parecem-nos organizados e disciplinados, e os latinos desorganizados e indisciplinados. Consideremos um exemplo clássico. Um alemão, antes de agir, reflete muito e organiza um plano estudado em todos os pormenores, mas depois o executa teimosamente até o fim, mesmo se, mudadas as circunstâncias de ambiente, ele se torna suicida e absurdo. Pode chamar-se a isso coerência, tenacidade, fidelidade. O italiano, entretanto, não faz plano algum, mas estabelece um a cada passo, de acordo com as circunstâncias, e o abandona logo que este não lhe seja mais útil, para então organizar outro melhor. Pode chamar-se a isso incoerência, volubilidade, infidelidade. Mas, para a mentalidade italiana, o primeiro sistema parece simplesmente estúpido. E o é especialmente na guerra que, partindo do princípio de que o mais forte tem o direito de esmagar o mais fraco, não pode pretender dar-nos lições de moral. A razão dessa coerência, tenacidade, fidelidade, disciplina e organicidade na nação alemã, é a falta de uma inteligência de indivíduo isolado, embora exista uma inteligência como coletividade. Acontece assim que o alemão obedece muito mais por princípio, por respeito ou por temor, do que por convicção. O italiano obedece apenas se está convencido. Parece rebelde, porque só aceita o que quer. Afora o caso da coação pela força, em que não se pode falar de obediência, ele jamais obedece cegamente, mas examina, discute a ordem, quer colocar-se, ao menos psicologicamente, no mesmo nível de seu chefe. É por isso também que o alemão pensa, age e funciona sobretudo coletivamente. Ao passo que o italiano pensa, age e funciona isolado e individualmente, coisa que o alemão custa para fazer. O instinto alemão é o grupo, o instinto italiano é a independência. Do sistema alemão, de funcionar o grupo sob um chefe, obedecido cegamente, em perfeita disciplina, deriva o fato de que, se o chefe é inteligente, a fidelíssima máquina funciona à perfeição, e o pastor poderá conduzir suas ovelhas aonde quiser. Mas se o chefe é desacisado, todas as ovelhas o seguirão até o fundo do precipício, fidelissimamente, e se deixarão matar por ele. Vimos-lo na última guerra. Os italianos, ao contrário, se o chefe é inepto, todos o percebem imediatamente, porque ele é observado e controlado por todos continuamente, e a revolta é imediata, o chefe é liquidado, e o reajuste, sem pastor, é pronto, porque cada ovelha sabe, mais ou menos, agir também como pastor. Nenhuma delas será jamais tão simples, que siga alguém sem juízo até o fim, para deixar-se matar por ele. Por isso, é diferentíssimo o modo de comportar-se dos dois tipos biológicos nas mesmas circunstâncias. Os alemães preveem tudo, mas ao primeiro obstáculo e o revés, não tendo capacidade para recuperar-se, não contornam a dificuldade, mas param diante dela, detêm-se para derrubá-la, batem com a cabeça e, se não conseguem sobrepujar, morrem ali mesmo. Os italianos, diante do obstáculo que lhes fecha o caminho, acham-se em outros, transformam-se, mimetizam-se,
Emborcam as situações, convencem-se de que, sem dúvida, queriam andar em direção oposta, e deixam o obstáculo para trás. Tudo isso pode parecer ilógico, incoerente, falso e mentiroso, mas salva a vida, que quer e deve ser tão elástica, que saiba adaptar-se a tudo, contanto que retome o caminho e continue, que é o mais importante. Isto tudo é apenas um exemplo, que se pode ampliar aos povos nórdicos de um lado e à raça latina do outro. Ora, a expansão comunista tem que levar em conta as diferenças étnicas, que representam uma barreira mais forte do que a cortina de ferro. Ao terem que defrontar-se tipos biológicos tão diferentes, quem levaria pior? Que pode fazer o coletivismo russo, em que o indivíduo desaparece, o que só é possível na Rússia, posto em contato com o superindividualismo latino, conquista biológica que jamais abdicará de seu trono. E uma civilização mais primitiva, como a russa, não se arrisca a ser absorvida por uma civilização mais madura. Nos embates de massas, as resistências étnicas representam as forças primordiais e irrefreáveis da vida, cujas reações é difícil deter. Deduz-se de tudo isso que a vida hoje aceita e quer pôr em prática a ideia da justiça econômica, porque esta se encontra na linha de seu desenvolvimento. Essa ideia só poderá emigrar de seu berço, quando despida de todas as superestruturas russo-soviéticas. A tarefa da Rússia, pois, é diferente do que se pensa. Sem dúvida, esse povo despertou de um sono secular. Poderá ajudar a Ásia a despertar. Mas o primeiro é negócio interno, o segundo é fenômeno de imperialismo, em que o comunismo não entra. O verdadeiro merecimento da Rússia de hoje, é o de haver imposto, com suas formas violentas, a atenção do mundo, o problema da justiça econômica, que assim teve que ser tomada em consideração, a sério, em escala bem ampla. Ainda que tudo isto não estivesse nos planos do comunismo, todavia foi seu efeito mais importante. Assim, a Rússia teve o merecimento de haver despertado os que dormiam, os que há 2000 anos dormiam sobre o Evangelho. Acordou-os com um forte solavanco, com uma ameaça que todos compreendem. Parece que o homem só compreende o que se lhe apresenta sob forma de batalha. Quem mais ouvia as brandas e estereotipadas palavras do Evangelho, há 20 séculos repetido mecanicamente? Mas o assalto é coisa diferente, assusta, atinge os interesses. Então, apresentam-se as defesas, estuda-se uma estratégia e com isso o problema se torna vivo e atual. Este é o merecimento da Rússia, ter denunciado as injustiças econômicas do mundo, tê-lo colocado em posição de réu, e tê-lo coagido a um exame de consciência. Dessa forma, hoje, entre as nações não comunistas, no seio mesmo do cristianismo, existe uma nobre porfia de beneficência, não tanto por amor aos pobres, mas para chegar primeiro a conquistá-los e assim afastá-los do enquadramento comunista, com que a Rússia hoje está pacificamente penetrando nos outros países, desfrutando, com seu pleno absolutismo, a liberdade das democracias e do sistema eletivo, para vencer guerras de invasão, sem o risco de realizá-las. Ter imposto ao mundo essa corrida à realização da justiça social, é o maior mérito da Rússia de hoje, é a verdadeira forma de expansão comunista, a única de que poderá permanecer algo. Esta, porém, é a expansão da ideia da justiça social, e não a do comunismo russo. É lei universal de equilíbrio que, logo que se defina novo impulso em determinada direção, surge o paralelo contra o impulso que o equilibre. Assim, nascido o grande capitalismo norte-americano, surgiu-lhe contra o comunismo russo. E, surgido este, o capitalismo americano reagiu, fortificando-se e armando-se. Assim a grandeza gera inimigos e o assalto fortifica o adversário. Determinou-se assim a luta entre capital e trabalho, são definidas as recíprocas posições de direitos, e preparam-se para resolver seus contrastes.
Existem as classes sociais do capital e as do trabalho. Este é apenas o capital em formação. O capital é o extrato concentrado do fruto do trabalho. Um precisa do outro. Mas, ao invés de colaborar, lutam para sobrepor-se. Se cada um permanecesse em seu lugar, tudo daria seu devido fruto. Mas, ao contrário, eles gostam de trabalhar destruindo-se mutuamente. O resultado é a paralisação de ambos. Afiam-se as armas, o capital explorando com salários baixos, o trabalho rebelando-se com as greves. Nesse ponto chega o comunismo. Os demagogos aproveitam-se disso. Os operários alimentam esperança e assim a coisa se mantém e caminha. Estes últimos gritam que o capital rende 100 vezes mais que seu trabalho, e chamam a isso exploração. Mas, é também verdade que o capital representa a inteligência, que, biologicamente, vale muito mais que o trabalho manual. Portanto, pode ser justa uma compensação maior. Mas, é verdade também que a cobiça, muitas vezes, cresce com a riqueza e que nem sempre esta se conquista com o trabalho, mas muito frequentemente apenas com golpes de sorte, se não pior. De fato, discute-se muito, na teoria, acreditando-se nos sistemas. Mas as raízes do problema descem até o terreno moral. Na realidade, nem o capital nem o trabalho são culpados disso, mas é o homem, esteja ele de um ou de outro lado. É o mesmo homem, com os mesmos instintos egoísticos, que faz mau uso de tudo. Com esse tipo biológico, dará maus resultados qualquer sistema econômico, de modo que o comunismo, arauto da justiça econômica, nada resolve, como nada resolveu na Rússia, onde permanece a opressão e a injustiça de antes. O capital é uma força, tal como a máquina. Enquanto não nascer o homem superior, que saiba ser senhor deles, pelo bem, e não servo, por sua cupidez, nem um nem a outra libertarão o homem, mas o tornarão cada vez mais escravo. Dessa forma, o capital, ao invés de ser considerado ajuda benéfica, é tido como meio de exploração, apto a congelar a riqueza em poucas mãos e a fechar o caminho ao trabalhador. É necessária uma nova consciência colaboracionista, um modo totalmente diferente de conceber a vida, baseando-a, não no utilitarismo individual ou de classe com prejuízo dos outros, mas tão vasto que abarque todos. Isto, porém, faz parte de outra revolução, que o homem fará amanhã, quando estiver mais maduro. O problema é bem diferente do que é equacionado hoje. Os sistemas sozinhos não resolvem. São produtos humanos, com finalidade de experiência, e, portanto, podem também servir de meio para resolver. Mas, não representam a solução, que depende das atitudes da alma, porque a raiz de cada ato e sua forma dependem da motivação. Esse elemento moral é um princípio de ordem, a que se prende o pensamento da história, que é muito diverso ao do homem que acredita dirigir tudo. Olhemos a Primeira Guerra Europeia de 14 a 18. A Alemanha queria conquistar espaço e domínios, e ao invés disso gerou um filho completamente diferente, o comunismo na Rússia. Seu pai foi um alemão, Carlos Marx. A Alemanha impulsiona a divulgação de suas ideias na Rússia, com o auxílio de Lenin. Hoje a Alemanha sofre o jugo comunista russo. Outro fato. A Europa e a América do Norte, ajudando a Rússia a vencer, criaram um inimigo e uma ameaça permanente. Eis como acabam os cálculos das astúcias humanas. A história, ao contrário, segue outro pensamento, o de uma justiça que faz recair o mal nas costas de quem o cometeu. Este princípio, que vimos em prática nas revoluções, que comem seus próprios filhos, e que vemos ainda hoje realizar-se na Rússia, levaria à conclusão de que também os Estados Unidos deveriam pagar, recebendo em suas cidades tantas bombas quantas lançaram na Europa, e isso, naturalmente, para efeito benéfico de libertação também para eles. Que nos estará reservado, pois, no futuro, segundo o recôndito pensamento da história,
na direção dos acontecimentos humanos. Retomemos o conceito de onde partimos neste capítulo e que é seu leitmotiv. O fio condutor do longo caminho da história é um irrefreável e instintivo anelo à liberdade. Exprime o superamento da inferioridade e a libertação da prisão em que caiu o homem. Ora, de que forma poderá continuar a manifestar-se esse impulso da vida? Em outros termos, na cadeia progressiva das revoluções, que funções e finalidades terá a próxima? Conquistada a liberdade política com a Revolução Francesa, a econômica com a divulgação dos princípios sociais impostos ao mundo pelo comunismo, excluída a Rússia e seus métodos, concluída a grande revolução técnica operada pela ciência, com suas últimas conquistas sobre o tempo e o espaço, libertação do limite, e com a máquina, libertação do trabalho material. Qual outra liberdade poderá o homem procurar conquistar? A grande palavra das democracias, que as opõe à da justiça econômica, proclamada pelo comunismo, é liberdade. Estamos nos antípodes da concepção totalitária. Mas, ambos os sistemas têm seus defeitos. Deixemos de lado os programas teóricos de justiça econômica ou de liberdade, e olhemos a substância que está por baixo deles. Os sistemas totalitários de um lado, filhos, embora degenerados dos sistemas de comando por investidura divina, menos ainda que agora Deus seja eliminado deles, menos exercem um poder absoluto, a mais antiga e primitiva forma de poder, partindo do pressuposto de que o chefe possui uma verdade discutível, porque ele é superior e não erra. Na realidade, isto é apenas uma tentativa de justificação teórica, para cobrir a crua realidade, que é o domínio do mais forte que venceu. Segue-se daí que os princípios proclamados são obrigatórios para todos, todas as consciências estão amarradas a eles e têm que aceitá-los pela imposição. Sistema primitivo, o mesmo das teocracias, necessário nas primeiras fases mais evoluídas da humanidade, quando o indivíduo ainda não tinha nenhuma personalidade autônoma, nem capacidade de justiça. Sistema ótimo, se o chefe e a classe dirigente fossem verdadeiramente perfeitos. Mas o são eles na prática? Sem dúvida a verdade deveria descer do alto, mas existirá de fato uma aristocracia superior, uma elite biológica, capaz de personificar esta função de captar e representar uma verdade que desce do alto. Ou tudo isso, na realidade, é apenas uma pretensão teórica. Do outro lado, o sistema das democracias, embora reapresentando uma fase mais avançada de vida, com formas mais livres de convivência social, presume maior consciência e autonomia pessoal, superior capacidade de julgamento, necessária para dirigir a nova liberdade mais vasta. É necessária uma consciência política para saber usar o direito do voto. É indispensável uma maturação e educação que se não improvisam. Com efeito, o povo russo, que não viveu a Revolução Francesa e lhe não assimilou os frutos, permaneceu sob o mesmo poder absoluto, pouco importando que agora o chefe supremo esteja vestido de vermelho. Tantas liberdades não podem ser concedidas aos povos menos evoluídos, e para eles um governo absoluto pode ser uma necessidade. Mas também no Ocidente, as massas, em parte, não estão preparadas para usar desse novo poder a elas concedido. Entretanto, usá-lo já é um meio para aprender a usá-lo. E enquanto o povo não aprender, é lógico que ele também suporte as perdas, sendo explorado pelos demagogos e depois sofrendo as consequências. O sistema liberal tem, além disso, outro defeito. Se ha adiantado no terreno da liberdade política, e atrasado no da liberdade econômica, problema que, enfrentado e desfraudado em cheio pelos países comunistas, embora atrasados estes no campo da liberdade política, é quase ignorado pelas democracias, em que esta liberdade pode resultar na outra, e livremente morrer de fome. É assim que, enquanto as democracias acusam de escravismo o regime comunista,
Este intitulando-se protetor dos pobres e paladino da justiça, prometendo, ainda que só com palavras, o bem-estar, que é aquilo a que as massas mais aspiram, pôde conquistar adesões que a concessão do direito do voto está bem longe de obter. Ao povo interessa mais resolver o problema de sua vida material que o de sua vida política. O primeiro representa uma realidade concreta, que cada um vive de perto. O segundo produz frutos remotos, coletivos, em que o indivíduo desaparece, frutos problemáticos, porque entregues em confiança a homens nem sempre conhecidos de perto, em que se tem uma fé relativa. Isto porque, desde que o mundo é mundo, parece que os homens de governo tenham querido fazer convergir numa só direção a atividade educadora dos povos, ou seja, ensinar-lhes, com exemplo menos o que mais persuade menos a má-fé dos governantes, por um hábito próprio inveterado, que considera o poder, não como função social e missão, mas como meio de exploração em prol do benefício único egoístico e pessoal dos chefes. Como se vê, o maior defeito não está tanto no sistema ou forma de governo, mas no valor mesquinho dos homens que o ocupam. Quando só se dispõe, para construir um edifício, de lama mole, é inútil escolher e mudar projetos. Com qualquer plano de construção a casa ruirá. Isto não significa, entretanto, que não se possa construir um bom governo também com o sistema do poder absoluto, desde que se tivesse um grande homem como um chefe. Às vezes a natureza o gera, e isto poderia chamar-se um verdadeiro caso de investidura divina. Um homem de grande valor pode dar sua característica ao seu século e, se for dirigido por uma consciência superior e pelo senso de missão, o poder absoluto poderá ficar em suas mãos, sem perigo de abusos e a benefício de todos. E é verdade também que, ao menos teoricamente, o poder deveria descer do alto, de uma verdadeira aristocracia do espírito, isto é, de homens superiores, biologicamente selecionados, para que possuíssem eles as mais altas qualidades da estirpe, verdadeiros antecipadores da evolução e, portanto, os mais aptos a guiar e educar, que é a verdadeira tarefa do poder. E é verdade também que o sistema da representação pela escolha eleitoral, por parte das massas, eleva a juízes e árbitros, todos os elementos da nação, inclusive os inconscientes, os rebeldes à ordem, os indesejáveis. Não pode dizer-se que basta ser a maioria para representar o verdadeiro e o justo, para ter razão e poder melhor realizar. A demagogia, a mecânica eleitoral, a psicologia do momento, podem criar maiorias de valor mínimo para o bem coletivo. E então o sistema eleitoral só é justificável como meio de expressão de tendências, quaisquer que sejam elas, porque podem manifestar-se livremente e lutar, ou então expressão de correntes de pensamento, que se formam no subconsciente coletivo ou psicologia da massa, a qual inconscientemente exprimiria o que o pensamento da história exige que se faça naquele momento. Mas, esta última justificação faria do cidadão votante uma molécula ignara, transportada pelas correntes coletivas, que seriam as únicas que verdadeiramente exerceriam o voto. Dados estes defeitos do sistema parlamentar, perguntamo-nos então, por que neste caso não preferir o poder absoluto? Será, porém, que existem homens superiores, que justifiquem essa prática, dando-lhe sua superioridade, garantia de bom uso do mesmo? Não. São raríssimas as exceções. Eis então qual é a função do sistema representativo, a de suprir as deficiências de um indivíduo, com um sistema de controles, de evitar abusos com uma definição de atribuições, e de evitar, pela multiplicação dos detentores do poder, os erros, e com isso conseguir, ao menos, uma compensação a eles, e talvez sua eliminação. Então, teremos que considerar o sistema representativo não como um sistema que possa resolver tudo, em vista do que hoje é o homem,
mas como sistema que possa suprir melhor as naturais deficiências da natureza humana. A dificuldade consiste em procurar suprir estas, com a bondade do sistema, de tal modo que se possa construir um método, em cujo enquadramento se consiga fazer-o funcionar até nulidades. Isto é o máximo que se pode pedir a um sistema. Mas, seu valor sozinho, jamais será suficiente para fazer tudo, e jamais poderá substituir-se ao valor intrínseco da matéria-prima, que é o homem, que é, e permanecerá sempre, o elemento fundamental de toda a construção política e social. Considerado, portanto, como é o homem em geral, levado a abusar do poder em seu favor e em favor de seu grupo, os sistemas totalitários são hoje inaceitáveis, praticamente. Para conseguir-se dano menor e obter-se uma aproximação menos remota de um Estado perfeito, só há hoje o sistema representativo. Com efeito, ele traz a vantagem de respeitar o indivíduo. Enquanto os sistemas totalitários procuram invadir até a alma dos cidadãos, impondo-lhes pensar de determinado modo e acreditar em determinada verdade, os sistemas democráticos respeitam a individualidade, pedindo ao cidadão, apenas, a realização de um mínimo ético, isto é, o que seja indispensável para a convivência social e a manutenção da ordem, na vida coletiva. Assim, aqueles sistemas deixam o indivíduo livre em sua fé e em seus pensamentos, até o ponto em que essa liberdade não prejudique a outros ou seja motivo de desordens. O enquadramento é muito menos de coação e menos apertado, a liberdade muito mais extensa. O que se condena nos estados totalitários é justamente o regime policial, o sistema terrorístico, a sufocação da liberdade, a supressão de toda iniciativa pessoal, a quase abolição do indivíduo, reduzido à máquina de produção e à função de Estado. Tal disciplina poderá representar um futuro Estado mais perfeito, como foi alcançado por algumas sociedades animais, por exemplo, as abelhas. Mas isto pressupõe uma elaboração biológica precedente, longa e dirigida a uma especialização de funções e a sua coordenação, e a vida para o homem se está agora apenas preparando para essas realizações. Essa disciplina formará o superior mundo coletivo do futuro, mas presume uma adesão livre a ele, em virtude de haver sido atingida a consciência de sua utilidade, numa forma que, se é vantajosa para todos, também não suprime a personalidade do indivíduo nem seu rendimento. Sem essa adesão, espontânea porque incorporada à própria natureza, torna-se essa disciplina uma agressão à vida e um atentado às suas manifestações e rendimento. Torna-se então contraproducente. As democracias têm a grande vantagem de deixar a vida livre de manifestar-se, desenvolver-se e formar-se segundo suas leis, e não conforme à vontade de um só homem, que oferece a probabilidade de ser um intérprete nada perfeito daquelas leis, mas somente a expressão de sua egoística vontade de domínio. Entretanto, o absolutismo pode ser suportável, e é até mais adequado aos povos imaturos, que não saberiam usar a liberdade, porque ainda estão privados da consciência, que é indispensável para saber usá-la bem, e porque estão habituados a viver apenas na escravidão. É natural que, quanto mais evoluído estiver um povo, tanto mais é necessária a força para dirigi-lo e tanto menos liberdade se lhe pode conceder. É sua maturação evolutiva que leva o homem dos regimes de absolutismo e força, à disciplina jurídica dos direitos e deveres de cada um, e até a livre aceitação por compreensão e adesão, sem mais necessidade de leis coletivas, evolução do ser humano, que aparece em todas as manifestações políticas, sociais e também religiosas. O poder absoluto e despótico do Deus de Moisés, pôde, assim, transformar-se na ordem amorosa de Cristo, e se transformará ainda mais, na livre adesão de homens convictos, por haver compreendido a bondade e sabedoria da lei de Deus. O grande problema para as democracias situa-se na escolha dos dirigentes,
de uma elite do pensamento e da ação, a quem confiar as delicadas e difíceis funções de comando. O clássico sistema das aristocracias fechadas, animadas apenas de egoísmo de classe, atentas apenas a desfrutar as vantagens das posições conquistadas, e a caminho de esgotamento por falta de elementos renovadores, de fora de seu círculo estreito, está bem longe de resolver o problema. Infelizmente é o grau de evolução da maioria que forma as correntes diretivas que são impostas também aos dirigentes. Não se deve acreditar que os governos possam tudo. Eles são apenas uma das forças que governam, e têm que prestar contas a todas as outras. Poderão eles ser o cérebro, mas de certo não são os membros, não são o ambiente social nem o momento histórico. Podem ser a parte melhor da máquina, mas esta pode não segui-los. Eles mesmos devem compreender o que esta pode dar-lhes, se ela sabe se pode obedecer, e até onde pode obedecer. Daí ser necessária uma certa afinidade entre chefe e povo que, para segui-lo e obedecer-lhe, há de achá-lo, sem dúvida, mais evoluído que ele, porque só assim sente sua superioridade, mas, ao mesmo tempo, não muito distante de si, porque então não compreenderia mais. É necessário que o chefe saiba ter os pés em terra, na realidade de todos, mesmo se isto implicar algum defeito que, aliás, é o que o aproxima da compreensão das massas. Estas, em seu atual grau evolutivo, exigem, antes de tudo, uma manifestação de vontade e de força, pois isto lhes dá a sensação do pastor capaz também de defender seu rebanho. Um santo, um homem apenas de grande engenho, sem qualidades de dominador com que se imponha, seria rapidamente liquidado. Na mentalidade de muitos, é especialmente o chicote que incute respeito, é particularmente o poder material que gera a estima. Há uma harmonia de equilíbrios na vida, pela qual os povos têm os chefes que merecem e os chefes têm o povo que merecem. Diante desse problema da escolha dos governantes, de cuja solução parece tudo depender, observemos que, não obstante, ele tem uma importância relativa. Acreditam os homens que são eles que guiam os acontecimentos, e apenas o fazem em parte. Acreditam que sejam os chefes que decidem a sorte de uma nação, ao passo que, muitas vezes, são apenas forças concomitantes. Quem já compreendeu que a inteligência da história que verdadeiramente dirige tudo, dará valor relativo às formas de governo e ao problema da escolha. Na prática, nos fatos, essa escolha se realiza igualmente, qualquer que seja a forma de governo, por seleção do mais adaptado e por eliminação dos rivais. E quando um chefe não corresponde mais à sua função, qualquer que seja a forma de governo, as leis da vida livram-se igualmente dele liquidando-o, se este não lhes serve mais para seus objetivos. As formas de liquidá-lo poderão mudar, mas o princípio permanece. A vontade da história manda mais que os chefes, escolhe-os, confia-lhes tarefas, tira-os do posto, sempre em vista de seus objetivos. Esta verdade fundamental permanece verdadeira em qualquer regime. Portanto, em substância, o problema da escolha dos dirigentes é mais um problema da vida que um problema do sistema representativo. Muda a forma, mas fica a substância igual, em qualquer regime. Quando soou a hora de ser posto de lado um chefe, não há regime totalitário, absoluto ou policial que o salve. Será afastado por morte violenta ou pela revolução, se isto for necessário, em vez de sê-lo pela falta de maioria de votos, mas será afastado da mesma forma. Temos que convencer-nos da relatividade de todos os regimes, sistemas e expedientes humanos, diante da sábia direção de Deus. Temos que convencer-nos também de que, quando um homem é necessário a um momento histórico, quando é apto a desempenhar uma função vital ou missão, e ele aceita, qualquer que seja o regime escolhido, a vontade da história achará o modo de, para alcançar seus objetivos, fazer chegar esse homem ao devido lugar, para dar cumprimento à sua missão necessária,
Como que era a história? Observemos, em seu significado, a Revolução Francesa e depois a Russa. Vimos que o fio condutor que as liga e as guia numa direção única, e a conquista da liberdade, aos poucos, segundo a evolução atingida pelos povos. E é justamente levando em conta este conceito acima exposto, do domínio da vontade da história, que podemos prever qual será o novo passo à frente, que ela vai querer que a humanidade dê, no caminho da conquista dessa liberdade. A Revolução Francesa, abolindo os privilégios, na igualdade, deu ao mundo a liberdade política. A Revolução Russa, combatendo os abusos da riqueza com a justiça, dará ao mundo a liberdade econômica. Se o caminho da história é um processo de libertação, que vai da escravidão a uma liberdade cada vez maior, de que tipo poderá ser a liberdade que a nova revolução quererá conquistar? A lógica, que forçosamente está no desenvolvimento do pensamento diretivo da história, dar-nos a resposta. A terceira revolução já começou. As revoluções podem levar até séculos de preparação. O progresso técnico da ciência está preparando as bases materiais, em que se apoiará a nova liberdade. São elas a superação dos limites de espaço e tempo e a libertação do homem do trabalho material, por meio da máquina. A nova conquista da liberdade elevar-se-á sobre as já realizadas pelas duas precedentes, a liberdade política e econômica. O homem ficará libertado da ideia fixa da preocupação econômica e será servido pela máquina, acionada pela energia atômica. Mas poderá ele, chegado a esse ponto, deter-se e dormir sobre os louros? Não. A vida não pode parar, e com estes novos meios, que se movem de novos pontos de partida, ela continuará a avançar por novas estradas não exploradas. Dominado o planeta, eliminadas as guerras, alcançada a ordem e a paz num governo mundial único, sistematizado a serviço do homem um ambiente externo, será iniciada a penetração no mundo do imponderável, do supersensório, onde jazem inexploradas as minas do espírito, os continentes do mundo interior, as forças mais sutis, penetrantes e poderosas do ser. A revolução será pacífica, mas será maior e é mais decisiva, porque deslocará o eixo, em torno do qual gira o pensamento humano, porque ela ocorrerá no profundo, mais próximo à substância das coisas e, avizinhando-se da fonte primeira do ser, que está no espírito, transformará nossas formas de vida individual e social. O edifício da liberdade irá elevando-se, assim, cada vez mais alto. As faculdades de raciocínio, que se vão sempre mais afirmando, em larga escala nas mentes do mundo civilizado, já preparam o homem, mesmo no fundo da decadência atual, para que possa compreender claramente as verdades, que até agora só foram reveladas e que permaneceram escondidas nos mistérios. E o homem poderá ser religioso por compreensão direta, e não apenas pela fé. A revolução é complexa, com 1000 aspectos, repercussões e consequências práticas. Realizar-se-á na profundidade da alma, e realizar-se-á porque os tempos estão maduros, e a vida quer subir ainda, e não poderá deter-se. Após as duas últimas revoluções, a liberdade foi conquistada em todas as direções, menos nesta, que é a única em que ainda não se desenvolveu. Se o progresso, que é a lei fatal, quiser continuar, só poderá seguir esse caminho. Tendo sido conquistadas as outras formas de liberdade, só há este outro tipo, para continuar a inevitável ascese da evolução. Utopia. Mas que utopia é maior que esse contínuo desenvolvimento do ser e seu progresso em direção a formas de vida mais altas. E, no entanto, esta utopia se está realizando permanentemente no tempo. Os critérios que o pensamento diretivo da vida segue, são diferentes dos humanos, e quando algo está escrito no livro da lei, qualquer milagre tem que acontecer e é lógico que a utopia se realize. No momento em que iniciou a guerra, não parecia utopia que a Alemanha perdesse.
Há 100 anos não era utopia o rádio. A utopia existe nas aparências exteriores, que são os únicos elementos que a razão humana, em geral, leva em consideração, mas não é na lógica da história. Falar de uma nova civilização do espírito poderá parecer, hoje, uma loucura, diante da ameaça do colosso russo que adumbra o mundo. No entanto, o colosso tem os pés de barro. Parece o senhor, mas está acorrentado ao seu sistema, que não é o comunismo, mas a violência e o terror, pelos quais na Rússia todos sofrem e tremem, desde o chefe supremo até o último cidadão. A grande ideia da justiça social, nas mãos de outro povo e lançada com outros sistemas, já teria conquistado o mundo. Mas essa ideia, fechada naquele sistema, não pode frutificar, porquanto aquele sistema significa autodestruição. Uma autodestruição por causa do sistema errado e por causa de quem o utilizou, mas não pela ideia em si. Esta, embora obrigada a nascer na Rússia, porque só assim, vestida de violência, podia destruir, abandonará seu duro berço e a terra materna, para crescer e caminhar pelo mundo. Não há necessidade, pois, de agredir a Rússia. Se não for destruído pelos outros, será o próprio comunismo soviético que matará o comunismo soviético. E uma vez eliminada esta sua forma e seu sistema de terror, o comunismo invadirá o mundo. Mas talvez, então, chamar-se-á simplesmente Evangelho. Vimos que o processo lógico da história atende à construção do edifício de todas as liberdades. Mas, estas só se podem conquistar sucessivamente, como os pavimentos de uma casa só se podem construir um após outro. Sobre a liberdade política, elevar-se à econômica, e sobre esta a liberdade do espírito. Esta última será a conquista maior, resultado de um esforço maior, realizado por necessidade de circunstâncias a uma curva da história, e desejado pelo pensamento diretivo dela. As três revoluções não estão desligadas, mas representam o mesmo esforço continuado, para alcançar uma libertação cada vez mais completa das sempre mais estreitas formas da escravidão em que estava preso o homem, com sua descida ao longo do caminho evolutivo. Se este foi um caminho de encarceramento, o atual progresso é um processo de desvencilhar-se. A primeira fase, involutiva, faz precipitar no limitado, a segunda fase evadir-se dele. É por isso que o homem ama se ascender, de liberdade em liberdade, porque esta é a lei de sua evolução. A próxima curva da história só pode, pois, oferecer-nos uma nova e mais alta libertação de todas as escravidões. É um ascender progressivo, que recorda o desabrochar de uma flor, para achar, cada vez mais perto, o espírito e a substância. É um reconquistar, por graus, a liberdade completa, já possuída no ato da primeira criação, como ser perfeito, e perdida por vontade de revolta. Observemos os degraus desta ascensão. O liberalismo das democracias, filho da Revolução Francesa, deu-nos a liberdade política. O comunismo, filho da Revolução Russa, desvencilhado do absolutismo e totalitarismo russo, dar-nos a liberdade econômica, na pacífica forma evangélica. Alguma outra nação a quem ninguém hoje repara no mundo, mas que de certo se está amadurecendo em silêncio, dará ao homem a consciência de si mesmo e a liberdade espiritual. Como em todas as revoluções, começa lentamente a acumular-se a pressão interior, que explora o ambiente à procura do ponto de menor resistência, para depois abrir-se uma brecha e explodir como manifestação exterior, aquela que depois é a única a ser percebida pelos homens. O pensamento da história dirige os movimentos, canaliza o esforço, ajuda a explosão, preparando os acontecimentos úteis ao objetivo. O bom êxito de uma revolução é o resultado de mil forças que têm que ser coordenadas, numa orquestração perfeita. Esse trabalho não pode ser feito pelo homem, que ignora tudo isso, mas só pelo pensamento e pela vontade da história. Haverá, pois, o concurso de acontecimentos históricos que,
mudando as atuais condições do mundo, tornarão possível o que hoje parece utopia. Qual será a nação escolhida? A vontade da história, sendo um momento da lei de Deus, respeita o princípio universal de liberdade. Prepara, pois, ajuda, oferece, mas não obriga. Com efeito,